10, versículo 46, em o nome do Senhor Jesus. Irmão, isso aqui é uma estratégia que eu vou te falar do inferno, e se você está passando, ou se você não está passando, já passou por isso, e de vez em quando o diabo usa essa estratégia, e tem muita gente que cai nela, viu? Tem muita gente que o diabo, ele derruba as pessoas nessa estratégia aqui, Marcos capítulo 10, versículo 46, vamos lá para a glória de Deus, tem uma ótima mensagem aqui, Marcos capítulo 10, 46, em nome do Senhor Jesus. Quem já achou, diga glória a Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, olha agora, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, não eram poucos, era o que, igreja? Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diga a glória a Deus. Irmão, funciona assim, você começa a buscar Deus, você começa a ter um propósito mais firme com o Senhor, o diabo começa a levantar pessoas. É verdade ou não é, irmão? Isso eu nem estou falando de situações, eu estou falando de pessoas que o diabo manda. É como um pastor falava: quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Manda lá uma pessoa usada por um espírito maligno, para poder tirar a tua paz, ferir você emocionalmente, e destruir a tua fé. Agora, aqui é uma estratégia diferente. Aí o diabo mandou aquela pessoa, o diabo talvez falou assim: uma só, eu não vou conseguir vencer ele, então eu vou mandar o quê? Uma multidão. Uma só, não vou conseguir calar a fé dela, calar a fé dele, então eu vou mandar uma multidão de pessoas para pressionar. Irmão, e é o que aconteceu. O Bartimeu, irmão, ele estava ali clamando, e a Bíblia diz: muitos vieram. E eu vou te falar uma coisa, irmão, quando você começa a clamar a Deus, a buscar a Deus, você começa a provocar o inferno, você começa a incomodar. Aquelas pessoas que estavam vendo ali Bartimeu clamando, começaram a se sentir o que, igreja? Incomodadas. E elas incomodadas começaram a vir contra a vida de Bartimeu. As pessoas que hoje estão se levantando contra você, é porque você está incomodando, mas não está incomodando propriamente às vezes a pessoa, mas está incomodando o demônio que habita naquela pessoa. Por exemplo, Jesus desceu do monte, os discípulos estavam lá, os fariseus discutindo, aí daqui a pouco vem um e fala: mestre, eu trouxe o meu filho, e ele está endemoniado, e os teus discípulos não puderam o quê? Expulsar. Vai vendo a história. Aí Jesus falou: geração incrédula, até quando habitareis, tal. Agora, presta atenção, quando Jesus se aproximou do menino que estava endemoniado, o demônio se agitou. Um dia o pastor Jaime estava pregando sobre isso. Não tem pessoas que quando está perto de você fica agitada, e aí o demônio se agitou no menino, jogou no chão, começou a espumar. Aí o pastor Jaime falou: tem pessoas que você chega com Jesus, você chega com a luz do evangelho, o demônio vai tentar intimidar a sua fé, o demônio vai tentar intimidar você. Ele agitou o menino para ver se intimidava Jesus. Ali, eu acredito numa ação maligna, aonde o inimigo agitou certas pessoas, muitas pessoas naquela multidão, para se voltar contra quem? Contra Bartimeu. Irmão, é aquela velha história, você começa a buscar a Deus, olha só, você vem para a igreja, você vem para ouvir a palavra, você sai daqui renovado, você sai daqui fortalecido, às vezes a pessoa começa a questionar você: por que você precisa ir tanto na igreja? Irmão, por que você precisa ir todo dia na igreja? E olha, irmão, que a gente nem tem culto, o que é igreja? Mas a pessoa acha que você vai todo dia na igreja. Quem dera se você pudesse vir, o que é igreja? Todo dia na igreja. Aí começa a perseguir, mas você tem que entender que a perseguição não é contra a sua pessoa, é contra a sua fé.
Porque o diabo sabe que quanto mais você busca, quanto mais você vem à igreja, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, mais você fica forte ou fraco? Mais perto ou mais distante do milagre? Mais perto ou mais distante da salvação da tua casa? O diabo sabe, só que agora o diabo inverteu o ataque. Ele está usando várias pessoas para te desanimar. Ele está usando várias vozes com um propósito: pressionar. Porque o diabo não consegue te pressionar com uma pessoa, então ele joga um monte de gente, conhecido, desconhecido, pessoas da tua casa, pessoas da tua família, para falar assim: você está na igreja errada, você está no caminho errado, você está no sei o que errado. Irmão, aí você eu peço para você, analisa a vida dessas pessoas que estão te falando. Irmão, desculpa, mas tem gente que não tem nem moral para te dar conselho de igreja. Ele vai na igreja uma vez. Isso eu estou falando, irmão, de pessoas que poderiam estar mais vezes na igreja, poderiam estar buscando mais a Deus. E a pessoa às vezes nem na igreja vai uma vez, 3 vezes no mês. Quando vai, e ainda quer te ensinar quantas vezes você tem que ir na igreja. Irmão, essa pessoa precisa se converter primeiro. Por isso que a Bíblia fala: não te detenha no caminho do ímpio. Não fica escutando conselho de gente pecadora. Está lá no Salmo 1. Quem já leu o Salmo 1, igreja? Está lá no Salmo 1. Aí você fica escutando conselho, aí as pessoas vão te pressionando. Entenda bem a jogada do diabo. O diabo, irmão, ele não está levantando pessoas para te dizer se você está certo ou está errado. Ele está levantando pessoas para te pressionar. O diabo não quer nem saber o que as pessoas estão falando. Ele tá jogando aquela multidão contra você, para ver se pressiona você, para você se calar, para ver se você desiste. Irmão, se já é difícil quando você tem uma pessoa que se levanta contra você, imagina o quê? Lá no teu trabalho, um monte de gente contra você. Na tua casa, um monte de gente contra você. E às vezes você vem na igreja, tem até um monte de gente te aconselhando errado. Às vezes dentro da própria casa de Deus. Por isso que nós temos que sempre estar vigiando. Eu até fiz algumas anotações para não perder a revelação. Muitos começaram a chamar a atenção dele para ele ficar quieto. Olha que interessante, irmão. Enquanto Bartimeu estava ali parado, não incomodava o quê? Mas começou a clamar. Aí eu te pergunto, ele estava clamando para quem? Para Jesus, porque ele queria ser curado, ele queria sair daquela vida. Ele começou a clamar, começou a orar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Começou a clamar. Aquela multidão que você achou que ia apoiar, que ia tal, começou a pressionar ele para ele se calar. Irmão, cuidado com a pressão das pessoas. Cuidado com as pessoas que estão te pressionando, ou para tomar uma decisão, ou para se calar, porque a voz de Bartimeu era a voz da fé dele. A voz de Bartimeu era aquilo que ele acreditava, colocando para fora. Se ele calasse a voz dele, ele não estava calando a boca dele, ele estava matando a fé que ele tinha em Cristo. Olha que interessante. Então, desculpa ser repetitivo, mas o diabo, ele vai levantar muitas pessoas, conhecido, desconhecido, parente, compadre, não sei quem, para tentar te pressionar, para ver se você se cala, para tentar te pressionar, para ver se você para. O diabo vai levantar uma multidão. Irmão, eu não estou falando de 1, 2 pessoas não, eu estou falando de muitas pessoas, vim falando ao mesmo tempo na tua cabeça, para ver se te pressiona. Para ver se te pressiona, para ver se você volta atrás na sua fé. Você sabe por que é isso? Porque a Bíblia fala assim, olha: se nós recuarmos na nossa fé, a Bíblia diz que Deus perde o prazer na gente. E é isso que o diabo queria fazer. Tantas pessoas falando. Aí sabe o que é triste, irmão? Nenhuma daquelas pessoas da multidão colocou a mão em Bartimeu, mas só fazia o quê? Só fazia o quê, igreja? Falava. Irmão, e a Bíblia diz que não falava só não, repreendia. Você já repreendeu o filho já? Já deu bronca em alguém? Sim ou não? Já deu? E o pessoal dava bronca nele: cala a boca, ninguém... Irmão, eu quero que você pegue a essência da mensagem, porque não era uma pessoa mandando ele calar a boca. Era o que, igreja? Várias pessoas. Quem já passou por pressões assim, irmão? De várias pessoas se levantar contra a tua vida? Várias pessoas falando, várias pessoas tentando te jogar para baixo, várias pessoas colocando ali.
a voz dela contra você. Era uma pressão violenta que ele estava passando. Não permita, irmão, que a multidão que está se levantando intimide a sua fé. Não permita que essas pessoas te intimidem e faça você calar a sua fé. Pelo contrário, nós temos que ficar firme no Salmo 27, versículo 3. Abra lá em nome de Jesus. Salmo 27, versículo 3. Salmo 27, versículo 3, para a glória de Deus. Salmo 27, versículo 3. Abra lá em nome de Jesus. Olha só, irmão. Quem já achou, diga glória a Deus. Ainda que um exército é uma pessoa só ou uma multidão? Um exército me cercasse, o meu coração, que é a igreja, não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele o que? Irmão, cercaram o Bartimeu, cercaram para ele desistir, cercaram para pressionar ele. Nossa, deixa Deus, irmão, falar em nome de Jesus. Deixa Deus falar com a gente. Você sabe o que é o mais triste do pressionar? O mais triste, que quem vai pular do penhasco sozinho é você. Porque as pessoas só estão o quê? No final quem toma atitude é quem? É a gente, se a gente deixar. O mais triste é isso aí, ó. Pressiona para fazer você tomar o quê? Uma atitude que eles querem. Uma atitude que eles querem. E no final, você vai ser o culpado. Porque você cedeu o quê? A pressão do inimigo. A pressão da multidão que estava falando. Presta atenção nisso, irmão. Ainda que cercasse, fica com o coração firme. Mais são os que estão conosco do que os que estão o quê? Com eles. Irmão, um dia chega lá o servo do Eliseu, levanta de manhã, tem uma multidão de inimigos assim. Ai, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Olha o tanto de gente que está contra mim. Eu estou me sentindo sozinho, eu não tenho ninguém por mim, porque todo mundo me abandonou. Quem conhece esse tipo de conversa, irmão? Conhece? Todo mundo me abandonou, eu sou sozinho, não tem ninguém por mim. E isso, continua falando assim. Continua dando brecha para o demônio, continua se enfraquecendo. A Bíblia diz: se te mostrar de frouxo no dia da tua angústia, a tua força é o quê? É pequena. Ela é pequena. Aí vai continuando falando assim, isso. Irmão, presta atenção que eu vou te falar. Quem tem um Deus vivo aqui? Você nunca vai estar sozinho. Você nunca vai estar desamparado. Diga glória a Deus. Você nunca vai estar. Então, ainda que cercasse, fica tranquilo, eu tenho Deus. Aí o Eliseu levantou e falou: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Orou, pediu para Deus abrir os olhos, aí ele viu que ao redor de Eliseu estava o exército de Deus. Ao seu redor está o exército de Deus, meu irmão. Ao seu redor está o poder de Deus. Você não precisa temer. Às vezes o diabo, irmão, ele vem em número, mas o diabo nunca vai ganhar em poder. Jamais vai ganhar em poder. O diabo pode levantar uma multidão contra você, ainda que ele levante a multidão da terra inteira, do inferno inteiro, mas ele nunca vai conseguir reunir um poder maior do que habita em nós, que é o poder de Deus. Quem crê em nome de Jesus? Pega essa palavra. Então não vou ter minha multidão que está falando, a multidão que está dizendo que vai dar errado, a multidão que está me pressionando para eu tomar uma atitude. Irmão, seja dirigido por Deus e não pela pressão da multidão. Amém, igreja? Agora, presta atenção. Quanto mais a multidão repreendia, mais Bartimeu, que a igreja? Clamava. Quanto mais a multidão pressionava, mais ele clamava. Irmão, eu coloquei aqui para você, nós temos que aprender a orar sob pressão. Você vai ter que aprender a buscar Deus sob pressão. Ele estava sob muita pressão, e quanto mais pressão ele estava, e às vezes tem pessoas, irmão, que não suportam a pressão, tem pessoas que se destabilizam na pressão. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: os que confiam no Senhor são como os montes Sião, mas permanece o que, a igreja? Para sempre. Eu não posso me abalar, eu não vou me abalar,
Eu não vou deixar isso aí me deter. Irmão, você tem que aprender a trabalhar sob pressão, a orar sob pressão. Pessoas te pressionando, pessoas falando na sua cabeça, pessoas te amaldiçoando, pessoas dizendo que vão tudo errado, pessoas dizendo que você não vai conseguir. E mesmo assim o Bartimeu clamava cada vez mais, ele se entregava cada vez mais, ele estava cada vez mais na presença de quem? De Deus. Aí eu quero te falar algo, irmão, nesse texto, você vê alguém ajudando Bartimeu? Sim ou não? Ele teve que clamar o que, igreja? Sozinho, meu filho, sozinho. Ele teve que clamar sozinho. Mano, faz favor, liga o ar-condicionado, pelo menos para mim aqui, não sei se os irmãos querem, que eu estou derretendo aqui no altar, sério, derretendo, irmão. Depois ainda tomei um chá quente da irmã Conceição ainda. Chá de cideira? É de que, ó? É, né? Tomei um chá quente ainda, irmão, aí pronto. Ainda mais o fogo de Deus. Aí não tem jeito. Então, irmão, volta aqui para a mensagem. Você vai ter que aprender a clamar a Deus sob pressão. Eu vou te falar uma coisa. E muitas vezes vai ser uma multidão contra você, e só você e Deus contra a multidão. Sério? Manda, Senhor, manda o pastor Cleiton. Deus vai falar: manda não. Se vira. Se vira. Você sabe por que Deus está falando isso, irmão? É porque tem gente que sempre fica falando: estou sozinho, ninguém comigo, ninguém não sei o quê, porque todo mundo me abandona no final, todo mundo não sei o quê. Aí Jesus está falando: pois é, inclusive eu, então eu estou incluído nisso aí. Irmão, aonde que fica Deus na sua vida que nunca te abandonou? Que sempre esteve com você todos os lados da sua vida, todos os dias. E a Bíblia diz que Ele vai estar com você até a consumação do quê? Então para com essa... Aí Deus fala: então peraí, então eu vou te deixar agora sozinho, para você só depender de quem? Irmão, Bartimeu só dependia dele, começou a clamar, e a multidão pressionando, e ele clamava cada vez mais, e a multidão pressionando, e a multidão, e ele ali, irmão, ele aprendeu a clamar sob pressão. O diabo sempre vai tentar calar a nossa fé, o diabo sempre vai tentar silenciar. Não ceda à pressão da multidão, a sua fé tem que ser maior que a pressão que você está recebendo. Diga glória a Deus. Não para, irmão, e eu fico imaginando que era a voz de Bartimeu clamando para Jesus, e uma voz de uma multidão contra quem? Contra Bartimeu. Mas mesmo assim, irmão, ele continuou firme no propósito. Você tem certeza que Deus vai fazer na sua vida, sim ou não? Tem ou não tem? Você sabe por que eu estou te falando isso? Volta lá para Marcos 10, 49. Por que o diabo está me pressionando tanto, pastor? Por causa disso aqui, ó. Marcos 10, 49. Por que o diabo, irmão, está fazendo de tudo para você ceder à pressão? Não ceda à pressão da multidão. Pastor, mas reuniu toda a minha família. Não ceda à pressão da multidão. Pastor, são multidões de pensamentos. Não ceda. Marcos capítulo 10, 49. Volta lá para o Bartimeu lá. Por que o diabo, irmão, estava pressionando o Bartimeu, pressionando mesmo? Por causa disso aqui, ó. Porque o diabo, irmão, ele não quer que você receba a tua bênção. Quem já achou aí? Diga amém. Ó, ele não desistiu, ele continuou clamando mesmo sob muito o quê? Pressão, de muita gente. 49, e Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com quem, igreja? Com Jesus. E Jesus falando disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé, o que, igreja? Te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Irmão, teu milagre está próximo de acontecer. Quem crê, diga glória a Deus. É por isso que o diabo viu que mandar uma só pessoa não estava surtindo efeito. Aí ele mandou o que, igreja? Uma multidão para pressionar você. E às vezes o diabo, ou ele vem na multidão de pessoas, multidão de pensamentos, multidão de sentimento, multidão de alguma coisa.
porque o diabo acha que ele vai te ganhar na força das pessoas, na força da quantidade. Não permita, meu irmão. Ainda que você esteja pressionado, continue clamando a Deus, continue buscando ao Senhor. Vai chegar uma hora que o mestre vai te chamar, vai chegar uma hora que ele vai te chamar para te abençoar e dar o teu milagre em nome de Jesus. Irmão, quando chamou Bartimeu, ele estava sob a pressão e clamando, e a multidão contra ele, e ele clamando. Tem hora, irmão, deixa Deus me usar aqui para falar contigo, tem hora que você tem que se fazer de quê? Fala alto. De surdo. Não tem aquele conselho que fala assim, entra aqui e faz o quê? E sai no outro ouvido. Isso é uma bênção. Pratica que você vai ser muito abençoado. Irmão, se a gente ficar guardando tudo que fala para a gente, você já ia, irmão, sério mesmo, se nós guardarmos tudo que falam para nós vamos para o inferno. Nós vamos para o inferno. Porque vai sujar o nosso coração, não vai, igreja? Vai. Por isso que o apóstolo Paulo fala, prove de tudo, mas só retém o quê? Que é bom. Só o que é bom. O que você faz com o lixo da tua casa? Você joga fora. Tem coisas, irmão, que não compensa você guardar. Olha, eu falo para você que eu sou agraciado, mas isso não foi do dia para a noite. Tem coisas que a pessoa fala para mim, pastor, e aqui, mano, nem lembro mais. Sério mesmo, eu não lembro porque eu não quis guardar. Eu não lembro porque eu não dei atenção. No momento que eu percebi que era um assunto que não ia me acrescentar em nada, naquele momento eu já desliguei, nem prestei atenção. É como se a pessoa estava falando em grego para mim, entendendo? Em outra língua. Eu só balancei a cabeça no final e falei, então tá bom, Deus abençoe. Mas não guardei nada. Não guardei nada. Porque sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? Teu coração. Você fala para esse irmão do lado, você tem que aprender, fala para ele, aprenda a ter um ouvido seletivo. Aprenda a ouvir só o que é bom, você vai ouvir tudo, mas aprenda a selecionar aquilo que você vai guardar dentro de você. Aquilo que for lixo, faz o que, irmão? Joga fora, descarta. Não fica guardando, não fica levando aquilo ali a sério. Guarda só o que é bom. O Bartimeu, um monte de gente falando, ele não está nem aí. Ele já era cego e falou, vou me fazer de surdo. Já sou cego mesmo, né? Vou me fazer de surdo aqui. E clamou, e todo mundo ali, e clamou. E chegou uma hora, irmão, e chegou um momento que a fé dele foi escutada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. A sua fé está sendo escutada por Jesus. E vai chegar uma hora que ele vai te chamar para te entregar o teu milagre em nome de Jesus. Para te entregar a salvação da tua casa, a salvação da tua família. Mas para isso, qual que é a mensagem de hoje? Não ceda à pressão, não de uma pessoa, mas do que, igreja? Da multidão. Multidão no trabalho, a multidão de pensamentos, multidão de sentimento, multidão que às vezes tem dentro de casa. Não ceda, irmão. Continua firme no teu propósito. Aí eu fico assim, né? Uma coisa, mas isso aqui que eu te falar, irmão, é mais coisa minha, tá? É mais coisa minha. Eu fico imaginando aqueles que mandaram ele calar a boca, repreendia, e agora viram ele perto de Jesus, e ainda o que, igreja? Curado. Imagina aquelas pessoas que foram até usadas pelo inimigo para repreender. Sabe o que acontece, irmão? Deus vai te honrar na frente de muitas pessoas para mostrar a glória dele. Irmão, tem pessoas, eu vou te falar uma coisa. Eu, quando não era de Jesus, eu descia a lenha nos crentes. Quem era assim também, irmão? Quem era assim? Seja sincero. Eu falava mal desses crentes, irmão. Eu falava mesmo. Só que aí eu via a vida daqueles crentes verdadeiros só indo assim, ó. E a minha só assim, ó. Eles tinham felicidade, tinham alegria, tinham bênção. Era todo momento, vamos vencer. Eu falava, da onde que eles tiram tanta força? Da onde que... E eu falava tanta coisa que ia dar errado, que não era. Aí Deus ia lá, honrava o crente e mostrava que quem estava errado era quem? Era eu. Às vezes, irmão, Deus tem que usar a gente para envergonhar certas pessoas, até para que elas se convertam. Até para que elas caiam a ficha e falem, rapaz, não é que o Deus desses crentes existe mesmo? Não é que o Deus desses crentes está certo? Eu quero o Deus do crente. Foi assim, irmão.
Foi assim. E outra vez vereis o que, igreja? A diferença de um que serve a Deus e outro que. Mas quando que vai haver essa diferença? Não saia do recado de hoje, irmão. Não ceda à pressão da multidão. E não espere a multidão se calar para começar a clamar. Clame mesmo debaixo de muito o que, igreja? Muita pressão. Foi ali que Bartimeu recebeu o milagre dele. Foi ali que a multidão calou. Foi ali que todos viram ele ser honrado por Deus e ser curado em nome de Jesus. Esse é o bônus da mensagem, né, irmão? O bônus da mensagem. Bartimeu curado, ele podia ir para qualquer rumo, mas ele resolveu seguir Jesus. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele falou: agora eu estou vendo, vou para minha casa. Agora eu estou vendo, vou trabalhar. Agora que eu enxergo de novo, vou fazer um monte de coisa. Não. Agora que eu estou vendo, aonde Jesus for, eu vou seguir Ele agora. Que benção, meu irmão. Pega essa mensagem, pastor. Eu estava precisando dessa mensagem. Eu sei que você estava. Porque Deus me deu essa mensagem hoje à tarde. Falou: eu preciso que você dê esse recado lá na igreja. Não ceda à multidão em nome de Jesus. Não ceda à pressão. E na pressão é para clamar ou parar de clamar, igreja? Continuar clamando. Porque o diabo sabe que você está a uma oração de receber o milagre. Toda vez que eu quero desistir, e tem muita pressão na minha vida, multidão, né, pressionando, eu falo assim: eu não vou desistir, porque eu estou a uma oração de receber o quê? Só falta mais uma oração. Mais uma oração, mais uma oração, mais um clamor, mais um clamor, mais um clamor, e daqui a pouco o milagre chega, daqui a pouco a notícia chega. Amém, igreja? Fica firme, porque vai dar certo em nome de Jesus. Levanta a mão direita assim, fecha os olhos. Pai, talvez tem pessoas aqui na igreja ou pela internet, meu Deus, que estão com muita pressão. É muita gente contra, é muita gente que o diabo levantou para fazer essa pessoa desistir. São muitas pessoas no trabalho, na escola, na faculdade, pessoas que se diziam amigos, Pai, mas só foi levantar um propósito de orar por um familiar, só foi levantar um propósito de oração em casa, pronto, o diabo levantou uma multidão para tentar pressionar essa pessoa, para que ela calhe a fé dela, para que ela desista. Mas diabo, é você que vai perder essa batalha, é você em nome de Jesus que vai ter que ir embora para a glória de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que mesmo na pressão, o milagre vai chegar em nome de Jesus. Vamos aplaudir.